Olá, está no ar Direito em Foco, programa de debates e entrevistas de assuntos jurídicos relevantes. Hoje nós vamos conversar um pouquinho sobre o papel conciliatório do Poder Judiciário, da Justiça. É uma situação assim, relativamente nova para muitos, embora dentro das legislações e da história do direito isso já vem há milênios. Mas se torna um debate importante porque nós temos uma geração de advogados, juízes, promotores e a própria população ainda não conhecendo todas as características e todas as possibilidades dessas questões conciliatórias dentro do Poder Judiciário, dentro da Justiça. E para a gente conversar sobre esse assunto, ninguém melhor que a professora, advogada, doutora Juliana Magatti Aguiar, amiga do Direito em Foco, há quase 2 anos atrás, nos concedeu 2 entrevistas sobre um tema que fez um enorme sucesso à época, e hoje ela retorna para nos ensinar um pouquinho sobre essa questão conciliatória, né, o papel conciliatório no Poder Judiciário. A doutora Juliana, ela me passou o currículo dela, eu falei, doutora, eu vou ter que cortar uma parte aqui, porque o seu currículo é vasto, apesar da idade, pelo menos perto do apresentador, né, uma jovem advogada, jovem professora. Ela é formada, formada já há muitos anos, desde 2008, e tem formação em pós-graduação em Direito Civil, Processo Civil, Empresarial, com capacitação no ensino superior. É membro efetivo da Comissão de Direito e Processo Civil da OAB do Estado de São Paulo, presidente da Comissão de Direito Civil da OAB de São Bernardo do Campo, professora universitária, e em uma das faculdades em que ela é professora, ela é coordenadora do curso de Direito. Então, e tem outros predicados aqui na qualificação da doutora Juliana, que não vai dar tempo de falar, que senão a gente não vai para o assunto mais importante, que é a questão do papel conciliatório. Doutora Juliana, muito obrigado por ter aceito o nosso convite. É um prazer tê-la novamente no programa Direito em Foco. Prazer é meu. Muito obrigada, doutora Ariovaldo, pelo convite. Agradeço também o convite da doutora Rose Molitor, que me presenteou mais uma vez com a visita aqui. É uma honra estar aqui novamente. Muito obrigada. O presente é para nós. Então, doutora, a gente conversou, uma conversa muito animada antes do programa iniciar. Acho que a gente pode começar a gravar essas conversas aqui e a gente vai ter um assunto bem interessante também para o nosso público. Mas a gente estava conversando que a essência, né, da justiça, ou a razão da sua existência é de que existem conflitos. Normalmente há uma pretensão, alguém quer alguma coisa, outro alguém resiste, porque os bens da vida são limitados. Quer dizer, o senhor tem uma caneta, né? E eu quero esta caneta, outra pessoa quer a caneta, é uma caneta só e nós temos um conflito. E a tradição, pelo menos a tradição básica surge o conflito e nós temos um confronto. Né? E parece que a tendência moderna é não ter mais o confronto, é isso, doutora? Na verdade, não é uma tendência moderna. Essa situação da conciliação, da composição, vamos dizer assim, ela não vem de hoje. Então, tem muitas pessoas que dizem, sofremos uma reforma na legislação em 2015, então com isso surgiram-se os métodos alternativos de solução de conflito, e é a partir daí que surgiu essa situação da conciliação. Não é bem por aí. Se a gente for analisar no direito romano, nós já tínhamos essa possibilidade de soluções de conflitos sem a necessidade da presença do Estado. Lá nós não tínhamos o Estado. Nós tínhamos, às vezes, a figura de um sacerdote, porque nós temos uma figura do direito canônico, que tentava solucionar esse conflito quando as partes não conseguiam fazer isso de uma forma sozinha. Então, não é uma inovação, vamos dizer assim. O que existe, na verdade, são estudos que mostram formas diferentes de se solucionar esse conflito. E tentar
tirar um pouco essa questão cultural de que tudo tem que ser resolvido perante um juiz, tudo tem que ser resolvido perante um processo, perante um confronto. Não ter a necessidade de um confronto, e sim a necessidade de uma solução de conflito pelas próprias partes, porque ninguém melhor do que elas para solucionar o problema. Quando eu digo novo, é mais num conceito de cultura, porque a cultura, pelo menos no Brasil, de 40, 50 anos atrás, pelo menos, era de que a formação, por exemplo, dos advogados, era para o processo, para as questões já judicializadas. Então, o melhor advogado é aquele advogado que era mais combativo, que era mais brigão, que fosse para cima do adversário, que não baixasse a guarda em nenhum momento. Mas parece que isso está ficando um pouco para trás, não, doutora Juliana? Está ficando um pouco para trás. Dentro do mundo universitário hoje em dia, nós, como docentes, tentamos ao máximo fazer com que essa nova geração de advogados que estão vindo venham não nessa força do embate, e sim nessa força da tentativa de solucionar o conflito da forma menos dolorosa para as partes. A gente tenta fazer isso, nós tentamos mostrar que não existe mais a necessidade do embate, e sim a necessidade de sentar, de se conversar, mas a gente ainda esbarra numa questão cultural. Nós ainda temos um problema cultural muito grande no Brasil, porque muita gente deve ter ouvido a famosa frase, então eu vou atrás dos meus direitos. E aí esse atrás dos meus direitos é provocar o Poder Judiciário, mexer com toda a máquina do Poder Judiciário, por uma situação que poderia ser resolvida por uma conversa, por um ceder um pouco de cada lado. Então, a gente tem tentado fazer com que essa nova geração de advogados que vem vindo, eles venham com uma semente da não necessidade do embate. De que um advogado bom não é o advogado que briga, que bate na mesa. Que, às vezes, o advogado bom é aquele que soluciona o problema do cliente dele. E, às vezes, de uma forma mais amena. Então, é a nossa esperança como professores. Agora, essa questão cultural é importante, passa pelos advogados e tem que passar também pelo Poder Judiciário. Os juízes têm que estar também abertos. Nós estávamos conversando antes do programa e falando sobre uma característica, por exemplo, do Poder Judiciário trabalhista, que já tinha uma tradição, já há tempos, de favorecer a conciliação. Então, os magistrados trabalhistas já têm essa tradição. Não estou dizendo que são melhores ou piores que qualquer outro ramo da magistratura, mas estou dizendo que é uma característica dos trabalhistas. Essa cultura também tem que avançar para os magistrados, imagino, porque senão não adianta essa nova geração de advogados e os magistrados não facilitarem nas instruções. Quando os processos já estiverem, porque a conciliação também é possível depois que o processo está instaurado. A conciliação, na verdade, doutora, ela é possível a qualquer momento. Independente do processo já existir ou do processo ainda não existir, é possível fazer a conciliação. Nós temos as pré-processuais, então eu ainda não provoquei o Poder Judiciário para tentar solucionar isso, e eu tenho aquela que existe quando o processo já está correndo. A gente tem uma vantagem com essa situação agora dos magistrados, é que com a reforma do Código de Processo Civil que aconteceu em 2015, apesar de já serem 5 anos, para nós é recente no direito, o artigo 3º trouxe no texto de lei, dizendo da necessidade de que advogados, juízes e Ministério Público trabalhem em conjunto na aplicação dos métodos alternativos de solução de conflito nos casos. Então, a própria lei já exige que o magistrado tenha essa cultura de tentar solucionar sem uma sentença. E vou além. Nos casos de direito de família, o Código de Processo Civil fala que é obrigatório a necessidade de uma tentativa de conciliação antes de uma judicialização. Então, a gente tem um texto de lei dizendo da necessidade de que isso aconteça. Então, também precisa trabalhar com a cultura
do juiz que vai cuidar disso, mas a gente tem um amparo legal aí para trabalhar. Agora, me parece que essas normas mencionam uma intenção. Agora, com a reforma do Código de Processo Civil, foram dadas ferramentas ou foram aperfeiçoadas ferramentas para que essa conciliação aconteça? Foram criados novos mecanismos ou novos procedimentos para isso? O que surgiu com a reforma, o que já existia, mas que agora é aplicado de uma forma mais corriqueira, são os métodos alternativos de solução de conflito, conciliação, mediação e arbitragem. O Código de Processo Civil em si, ele informa que conciliadores e mediadores devem ser equiparados aos auxiliares da justiça. Só que auxiliares da justiça não de forma fixa, de forma eventual. Então, nós não somos concursados. Eu sou conciliadora pelo Tribunal de Justiça. Faltou isso no seu currículo. Eu sou conciliadora registrada no CNJ, participo de sessões de conciliações em Sejusc. Então, o que nós temos são cursos necessários a serem feitos, a gente passa por um estágio também, e somos considerados auxiliares da justiça de forma eventual, não somos auxiliares fixos. Então, o Código de Processo Civil traz a figura do conciliador e do mediador como auxiliar da justiça, mas ainda nos falta, às vezes, espaço para a gente poder trabalhar. Né? Ainda falta, quando eu digo espaço, é espaço físico mesmo, para que a gente possa trabalhar. Agora, essas ferramentas que estão na lei, elas vão auxiliar a conciliação. Agora, ela vai atingir esse objetivo, nesses 5 anos de implantação, ela já está rendendo frutos, ou ainda nós dependemos da cultura dos magistrados, dos advogados e da sociedade? Não, nós já temos muitos frutos colhidos. Né? Hoje em dia a gente tem a figura do Sejusc espalhado por vários lugares. Né? A gente tem a figura de muitos magistrados que encaminham primeiramente para o Sejusc, para posteriormente adentrar-se numa sala de audiência. E em muitos casos a gente consegue uma solução no Sejusc de uma forma super tranquila, super fácil. Então, a gente já tem vários frutos a serem colhidos, em especial dentro do direito de família. Perfeito. Então, isso já acontece. Ótimo. Eu vou abusar um pouquinho da professora Juliana Magatti Aguiar e vou fazer uma pergunta para a senhora, para que o público todo possa entender. A senhora falou em conciliadores, em mediadores, em árbitros. Então, eu gostaria que a senhora explicasse um pouquinho para nós aqui a diferença de um do outro, para que serve, para que as pessoas possam ter uma noção um pouco melhor. Mas eu gostaria que a senhora explicasse isso depois dos nossos intervalos. Daqui a pouquinho a gente volta. Fique aí. Olá, estamos de volta com o programa Direito em Foco, programa de debates, entrevistas de assuntos jurídicos relevantes. Hoje nós estamos falando sobre o papel conciliatório, ou o papel da conciliação na justiça. E quem está dando uma aula é a professora Juliana Magatti Aguiar, que no primeiro bloco nos explicou a questão da cultura conciliatória, ou a falta dele, ou o caminhamento que nós estamos tendo, né, para a melhoria, para que a gente possa atingir um maior número de conciliações. Falando também, a doutora Juliana nos explicou sobre a nova legislação, né, decorrente da reforma do Código de Processo Civil, que há alguns anos já está em vigor. E ela mencionou aqui arbitragem, mediação, conciliação. Ela falou 3 palavras aqui, e aqueles que não são da área do direito podem ter ficado em dúvida o que é um, o que é outro, qual a diferença. Então, doutora Juliana, vamos abusar um pouquinho aqui da senhora como professora e nos explicar, né, explicar para o nosso público a diferença, para que serve um, em qual área ele é mais aplicável ou não, por gentileza. Nós temos 3 métodos alternativos de solução de conflito. A gente tem a conciliação, nós temos a mediação e temos a arbitragem. Eu vou começar pela arbitragem, porque a arbitragem tem legislação própria. Então, a gente tem a 9307 de 96, é a lei que fala da arbitragem. Não que ela não esteja no Código de Processo Civil, ela se encontra, mas a gente tem uma forma própria de poder trabalhar com ela.
Quando eu falo de arbitragem, a gente está trabalhando normalmente com contratos empresariais. 90% dos casos que nós aplicamos arbitragem são contratos que envolvem grandes empresas ou questões empresariais. Ela vem numa opção no lugar da cláusula de foro de eleição, que é quando as partes optam por um local aonde possa se discutir esse contrato. É uma opção, você pode manter a cláusula de foro de eleição ou optar pela arbitragem. Como que a arbitragem funciona? Nós temos a figura do árbitro, pessoa essa escolhida pelas partes do contrato, que caso ocorra algum tipo de problema nesse contrato, esse problema vai ser solucionado por meio da arbitragem, por meio de uma câmara arbitral com um árbitro, através dessa conversa prévia que já foi feita pelas partes. A vantagem da arbitragem é que aquilo que for decidido na arbitragem não cabe recurso. O Poder Judiciário só é provocado numa eventual execução. Então, caso não tenha um cumprimento de forma voluntária, nós executamos no Poder Judiciário. Mas o que for resolvido na arbitragem, ele tem força de sentença, vamos dizer assim. Depois nós temos a conciliação, que é a mais famosa, todo mundo escuta, vou conciliar. Né? Na conciliação, nós temos a figura do conciliador. Dentro da conciliação, nós discutimos mais questões de valores. Então, eu sempre gosto de trabalhar com a batida de um carro. Quando ocorre a batida de um carro, então um está certo, outro está errado, na verdade não tem certo nem errado, às vezes. O que nós temos é levar esse caso para a conciliação. O conciliador tem a possibilidade de apresentar algum tipo de proposta. Então, ele pode apresentar alguma proposta na situação monetária, por exemplo, ou um conserta o carro do outro. O conciliador trabalha apresentando proposta para as partes envolvidas. Na mediação, nós trabalhamos mais as situações de sentimentos que estão envolvidos. Então, as partes que procuram a mediação, elas têm algum tipo de vínculo. Por isso que a mediação ela é muito aplicada no direito de família, que existe essa questão do sentimento que envolve as partes. Então, na mediação, o mediador não tem essa possibilidade de uma proposta. Qual que é a função do mediador ali? É fazer com que as partes enxerguem o problema sob outra ótica. Então, é caminhar com essas partes, através, às vezes, de sessões de mediações, para fazer com que eles enxerguem de um outro jeito, mas sem necessariamente ser feita uma proposta como o conciliador faz. Então, são 3 figuras distintas. Ok, então, deixa eu ver se eu entendi. Vou fazer uma chamada oral aqui, professora. Então, no caso da arbitragem, o árbitro é escolhido de comum acordo antes de uma demanda, antes de um problema. Tá lá, faz o contrato e diz, se a gente tiver algum tipo de problema, é o Zé, o João, o Joaquim, a Câmara Arbitral tal é que vai resolver. Sim. Não tem nada a ver com o Poder Judiciário. Deu o problema, eu procuro lá esse local que foi escolhido e ele, tal qual um árbitro de futebol, vai dizer foi falta, foi pênalti, você está certo, você está errado, e essa decisão não tem VAR. Essa decisão, o VAR, né, na questão do futebol, né, a revisão. Não tem revisão Aqui pelo Poder Judiciário. O que nós temos, só para complementar a arbitragem, o que nós temos é a seguinte situação. Caso o autor, aquele que vá reclamar do contrato, não procure a arbitragem, procure o Poder Judiciário, cabe ao réu, então, dessa ação, alegar a existência de uma cláusula arbitral por meio da sua defesa. Porque se ele não alegar, o Poder Judiciário não pode negar o processo. Perfeito. E nem encaminhar diretamente para a arbitragem. Perfeito. Agora, então, a arbitragem eu acho que está muito claro. Então, no caso da conciliação e da mediação, já faz mais parte do Poder Judiciário. Sim. Então, são formas conciliatórias ou formas de harmonização que estão no Poder Judiciário. E então, no caso da conciliação, a parte pode sugerir, o conciliador pode sugerir. E na mediação, porque envolve afetos, sentimentos, é mais um facilitador. Isso. Seria isso? Seria isso. Ok. Agora, como é que a parte, o jurisdicionado, né? Aquela pessoa que tem um problema, eu quero fazer arbitragem, a mediação, eu quero ir para o juiz, como é que funciona na prática, doutora? Como é que funciona? Na prática, vou começar novamente pela arbitragem. Se já existiu uma cláusula
de arbitragem no contrato, trazendo para uma linguagem mais fácil. Se existiram no contrato, se existe uma cláusula informando que aquele contrato tem de ser resolvido pela arbitragem, então cabe à parte que está se sentindo prejudicada encaminhar isso para a Câmara Arbitral que consta do contrato. Na arbitragem é dessa forma que tem que funcionar. E aí, como eu disse, caso a parte que se sente prejudicada não faça isso e encaminhe para o Poder Judiciário, cabe à parte contrária comunicar ao Poder Judiciário da existência de uma cláusula arbitral no contrato. Na conciliação, nós podemos ter ela tanto pré-processual como já nos processos. Como que funciona o pré-processual? Nós temos a figura hoje do Sejusc, que são os centros judiciais feitos pelo Tribunal de Justiça. Então, a gente fala que eles são um braço do Tribunal de Justiça, onde nós temos a figura dos conciliadores, nós temos funcionários do próprio Tribunal de Justiça, na intenção mesmo de ajudar a população a resolver esses conflitos. Então, caso alguém tenha algum conflito que precisa ser solucionado, procure o Sejusc mais próximo e lá tem todo um amparato para que isso possa ser resolvido. E o Sejusc vai dizer se o melhor é uma conciliação ou se o melhor é uma mediação. Todas as cidades já têm Sejusc? Nem todas as cidades possuem Sejusc. A gente ainda tem uma falta desse centro em alguns lugares, né? Mas a maioria já foi feita a implantação. Por exemplo, Sejusc na região de Diadema foi implantado no final do ano passado. Então, era um local que ainda não se tinha. Na região do ABC, São Caetano, Santo André, Mauá, Diadema, eles já possuem o seu Sejusc. Então, a pessoa que tem algum problema, que não queira o Poder Judiciário, uma sentença, pode procurar o Sejusc para obter essa facilitação para a solução do seu problema. Pode. Agora, se nós já temos um processo, já existe um processo dentro do Poder Judiciário, cabe aos advogados que solicitem que seja feita uma sessão de conciliação entre as partes, para que então tenha também todo esse amparato do Sejusc ou do próprio juiz na tentativa da solução do problema. Então, se já existe um processo, é importante que as partes, através dos seus advogados, comuniquem os juízes a intenção de solucionar isso por meio da conciliação ou por meio da mediação. Aí depende de cada caso. Entendo. Bom, lamentavelmente o nosso programa está chegando ao fim e ainda com tantas questões que a gente poderia conversar, porque parece que é a solução para uma sociedade como a nossa, né? Cheia de conflitos, cheia de problemas, e uma cultura de litígio que precisa ser mudada, e professores conscientes como a senhora, como tantos outros que nós temos, têm visitado nosso programa, todos sempre falando no mesmo sentido, de que a sociedade não pode ser uma sociedade só combativa, tem que encontrar suas próprias soluções, como o senhor disse, porque tem muito sentimento, muita afetividade também, muita emoção, que às vezes uma solução dada por uma sentença não vai resolver. Às vezes é importante mesmo, quem tem que achar uma solução são as partes. Ninguém melhor no mundo para resolver o seu problema do que você. Então, por isso que é importante que as partes consigam resolver e trazer uma solução para esse conflito existente. Perfeito. Doutora Juliana, mais uma vez um prazer tê-la recebido. Prazer foi meu. Muitíssimo obrigado. Com certeza foi uma entrevista que esclareceu muitas pessoas, muitos até da área jurídica, muitos não da área jurídica, com a sua facilidade de se expressar, de explicar tudo isso. Então, as pessoas que assistem o programa Direito em Foco tiveram hoje aqui um grande presente com a sua presença. Muitíssimo obrigado. Imagina, eu que agradeço. Espero contar com a senhora numa próxima oportunidade. Só chamar. Perfeito. Então, você que nos assiste no programa Direito em Foco, continue nos prestigiando. Estamos na TV Grande ABC, pelo Facebook, pelo Instagram, pelo canal 48 da NGT e pelas redes sociais. Mande aí as suas perguntas, as suas sugestões de pauta. Estaremos sempre às ordens aí para fazer aquilo que você quer e que você gostaria que nós apresentássemos, ok? Então, até lá, com
próximo programa Direito em Foco.